Eu gostaria de agora começar o capítulo 3, porque eu estou tentando fazer esse estudo de Hebreus de 2 em 2 capítulos. Mas nós vamos agora lendo e estudando. Aqui o capítulo começa com um por isso, né? Porque esta carta não foi escrita em capítulos nem em versículos, como nenhuma outra foi. Diz assim: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdócio da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel. Diga, Moisés era fiel. Em toda a casa de Deus, como servo. Diga, Moisés era fiel como servo. Para testemunha das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho. Isso, Moisés era fiel como servo, mas Cristo é fiel como filho em sua casa. A qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança? Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras que, por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Olha que coisa, esse capítulo 3 de Hebreus é tremendo. Você vê que esse capítulo começa com uma expressão assim, por isso. No capítulo 2 é por esta razão. Capítulo 3 é por isso, indicando que o assunto está fortemente conectado ao que nós estávamos falando no capítulo 2, não é? Que é a superioridade de Cristo sobre os profetas e os anjos. Aqui nós vemos, nesse capítulo 3, a superioridade de Cristo sobre Moisés. Olhe bem para mim. Este homem, autor de Hebreus, estava falando para pessoas que conheciam bem o Antigo Testamento. Você viu como ele vai buscar os textos do Antigo Testamento? No primeiro capítulo, ele citou, claro, assim, 7 textos. 5 de Salmos, 1 de 2 Crônicas e 1 de Deuteronômio. Aqui, para começar, ele citou o Salmo 8. Para começar, ele citou o Salmo 8. Agora ele vem embora, ele vai levando e ele vai citando textos, capítulos, versículos do Antigo Testamento que aquele povo conhecia. Por isso que a leitura de Hebreus, às vezes se torna, para os que têm pressa de ler, assim um pouco cansativa. Mas é porque ele procura a base bíblica do que aquele povo conhecia para poder explicar o Novo Testamento. Você vê que aqui ele está falando para judeus que estavam com uma tendência de se afastar de Cristo por causa do descaso, por causa da preguiça, por causa dos problemas dos cuidados diários e principalmente por causa do pecado. Quando ele começa, o capítulo 3, ele diz: por isso, santos irmãos. Eu gosto desse início desse capítulo 3, porque santos somos todos nós, filhos de Deus. Santos somos todos nós, discípulos de Jesus Cristo. Não tem mais santo nem menos santo. A diferença entre um santo e um discípulo de Jesus Cristo, se você encontrar na Bíblia, me mostre, porque eu estou procurando. Não consigo encontrar. Não tem, meus irmãos. Somos todos santos. Esse negócio de Santo Antônio e São Paulo, tem nada disso, não.
santos somos todos nós. Você vê? O autor aqui, por isso, santos irmãos, nós vamos ver que se Jesus Cristo participou da nossa natureza humana, somos nele participantes da vocação sacerdotal. É isso que ele está dizendo. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação sacerdotal. Considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Não é? Se confessamos a Cristo como nosso Senhor, nós devemos lembrar que nós o confessamos perante o mundo. E Cristo quer que nós mantenhamos a lealdade desta confissão. Não é assim? Ele recebe a nossa confissão e quer a lealdade dela. Sabemos que Deus falou poderosamente ao seu povo através de Moisés. Quando falamos de Moisés, nós ficamos todos oriçados, porque esse homem é um grande líder da Bíblia. Como Deus fez coisas maravilhosas através de Moisés. Agora, este autor está chamando a atenção deste povo para mostrar que a casa de Deus somos nós. Ele vai falar que nessa casa de Deus, tanto Moisés como Cristo trabalham juntos, servindo com fidelidade, porém com capacidades diferentes. Porque esse povo judeu achava o seguinte, que Moisés era maior do que Cristo. Por quê? Moisés fez descer pão do deserto, fez descer maná. E Jesus, para multiplicar os pães, precisou de 5 pães que o povo tinha. Né? Então Moisés era maior, que fez acontecer o maná sem ter nenhum maná na mão. Jesus diz assim, que bobagem, aquilo não foi Moisés que fez, foi meu pai. Pronto, o povo que queria matar Jesus. Né? Foi meu pai que fez. E ele está fazendo hoje também. Então, você vê que Jesus não é um mero enviado de Deus, ele é um representante. 7 vezes aqui em Hebreus, nesse capítulo 3, você vai encontrar a palavra casa. E todas as vezes, indicando não um prédio construído, mas uma comunidade de pessoas. As pessoas de Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, quando a palavra aqui fala casa. Na casa, quer dizer, no povo, Moisés ministra como servo, nós viemos. Não é? Ministra como servo. E Cristo ministra como filho. Eu não sei se você tem alguma pessoa na sua casa trabalhando para você, mas suponhamos que você tenha uma pessoa que trabalha na sua casa. Mas a sua filha, ela quando chega em casa, ela dá uma ajudinha. Eu quero lhe perguntar, quem tem a primazia de dentro da sua casa? É a pessoa que trabalha lá? Ou é a sua filha? Lógico que é a sua filha. A sua filha é herdeira daquilo tudo, não é? A sua filha, ela tem intimidade com você maior do que a serva. Por mais fiel que seja a serva, ela não é filha. A filha tem autoridade. A filha tem que ser obedecida. O servo tem que obedecer ao filho, não é? Pois se eu estou trabalhando na casa do meu patrão, o filho dele me dá uma ordem, eu tenho que cumprir, a não ser que a ordem do filho seja desdizendo o que o pai disse. Mas aqui não é o caso. O filho, quem vê o filho, vê o pai. Então, o que ele está dizendo é o seguinte para os judeus. Olha, vocês falam muito de Moisés. Moisés e Jesus trabalham na mesma casa, no mesmo povo, na mesma construção para Deus. Só que Moisés é fiel, Jesus Cristo é fiel. Moisés vai como servo e Jesus é o filho. Então, o filho tem a primazia. Você vê agora ele começar a mostrar a superioridade, a supremacia de Jesus sobre Moisés.
Então, o filho, por isso, tem que ser honrado, tem que ser ouvido, porque ele é incomparável. O autor dessa carta aos Hebreus, ele está aqui dizendo ao povo e dizendo a nós que os ancestrais israelitas endureceram o coração no deserto e desobedeceram à palavra que veio por boca de Moisés, e por isso eles não entraram no descanso. E que agora eles, por favor, abram os olhos, porque Jesus é maior do que Moisés. Agora o líder é Jesus, é o Filho. Eles estão sob a liderança do líder final de Deus. É uma chamada séria, meus irmãos, é uma chamada solene. Responsabilidade em face de um perigo. Essa é a segunda chamada de atenção. É um alerta contra a possibilidade do endurecimento do coração, um mal que chega em consequência de não aceitarmos a verdade, de nos acostumarmos com as mentiras. Olhe bem, quando nós damos desculpas, até bíblicas, para não mudarmos de comportamento, porque a carnalidade nos obriga a ficarmos sujeitos, então o nosso coração endurece, caímos na cilada de acreditarmos na nossa própria mentira e se torna quase impossível nos movermos na direção de Jesus. Quantas pessoas estão no seu erro e o Espírito Santo lá de dentro diz que está errado, ele diz, o que é isso? Também não vamos exagerar. Mania também de tudo é uma dureza, por favor, afinal de contas, Deus sabe que nós somos pecadores. Moisés não pecou? Pecou sim, matou o homem. Ainda casou com a mulher que não era de dentro de Israel. Abraão não pecou? Pecou sim. Ainda mentiu que a mulher não era irmã dele, mandou a mulher mentir. Isaac não mentiu? Mentiu, pecou. Jacó era um usurpador de marca maior. Davi, adúltero, assassino. Aí você vai, só procurando os defeitos dos personagens bíblicos para justificar o seu erro, o seu pecado. Só que você esqueceu que Jesus Cristo já veio e Jesus Cristo não fez nada disso. Não é? Jesus Cristo não fez nada disso. Os erros dos personagens estão lá para nós não repetirmos. No entanto, nós achamos que devemos repetir porque eles foram perdoados. É assim? É assim? E aí nós vamos dando desculpas e vamos massageando o nosso pecadinho predileto. E sabe o que vai acontecer? Nós vamos nos acostumando com eles. Aí vai chegar o que a Bíblia fala, dureza de coração. O coração fica tão empedernido que depois você faz tudo errado e a sua consciência não dói mais porque ela ficou cauterizada. E aí você tem cheiro de crente, jeito de crente, carrega a Bíblia, tem coisa e está mortinho. E nós temos visto tanto isso, né? Pessoas que se dizem crentes e têm um testemunho de vida que é uma vergonha. Completamente depravados. Jesus, uma vez diz assim, lá em Lucas 16:31, que se essas pessoas não ouvem a Moisés, quer dizer a lei, nem aos profetas, tampouco se deixariam persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Está vendo? Ainda que alguém ressuscite para vir falar. Não adianta. O coração está duro. Nós precisamos, meus irmãos, examinar nossas vidas e ver onde é que nós estamos nos comportando contrários da vontade de Deus. Porque continuar assim é viver perigosamente. Porque chegará o dia em que o coração estará tão endurecido que, em vez de se curvar, ele racha, ele se espatifa, mas ele não se curva, como consequência da recusa constante ao clamor do Espírito. Uma das grandes tragédias do Antigo Testamento é o fato de que os filhos de Israel chegaram ao limiar da terra prometida
olharam a terra, cheiraram, viram tudo, comeram as uvas de lá e não entraram. Eles tinham testemunhado as maravilhas que Deus fez do Egito para libertá-los. Os milagres todos, e apesar disso não creram e tiveram medo dos gigantes. Você vai ver aqui o que está escrito no versículo 12. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Porquanto se diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação. Ora, quais os que tendo ouvidos se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Está vendo? Vocês viram? O povo viu todas as maravilhas. Eles viram com que mão poderosa Deus os tirou da terra do Egito para a sua promessa. Foram esses que desobedeceram, foram esses que tiveram o coração endurecido, foram esses que tiveram seus cadáveres cortados pelo deserto. Por quê? Porque vendo tudo isso, eles provocaram a Deus dizendo, tá bom, o Senhor fez tudo aquilo, mas isso aqui você não é capaz de fazer. E o que é isso? Eles viram a terra, no limiar da terra, eles tiveram medo dos gigantes. Eles quiseram encontrar um capitão para poder dirigi-los de volta para os braços de Satanás. Eles quiseram voltar para o Egito, para a escravidão, da onde Deus os havia tirado. Por quê? Quando nós não cremos em Deus, nós estamos dizendo para Ele, você não é capaz. Ora, digo uma coisa para vocês, meus irmãos, eles receberam a boa nova através de Moisés. Qual foi a boa nova? Deus nos tira do Egito, da terra da escravidão, e nos leva a uma terra que mana leite e mel. Você vê no capítulo 11 de Deuteronômio, ele dizer que a terra para a qual eles iam, não era como a terra do Egito, aonde eles tinham que bombear com o pé a água do Nilo para molhar as plantações. Pelo contrário, a terra que Deus ia levá-los era uma terra onde eles habitariam em casas que eles não encheram, poços que eles não cavaram, eles teriam olivais e teriam videiras que eles não plantaram, eles teriam chuva na estação certa, manaria leite e mel para eles naquela terra. Eles receberam essa boa nova pela boca de Moisés. Chegou lá no limiar da terra. Eles disseram, não, tem gigantes. Deus não vai nos colocar lá. Se colocar, é para sermos comidos de gigante. Olha o aguilhão do medo da morte. Viu? O aguilhão que o diabo usou, o medo de morrer nas mãos do gigante. E eles disseram, não, preferimos voltar para o inferno, preferimos ir para os braços de Satanás, queremos voltar para o Egito, porque Deus que fez tudo, não vai conseguir nos botar lá. Olha, Deus diz, não entrarão no meu descanso. Meu descanso. Nós vamos ver mais à frente, vamos falar apenas nesse descanso que Deus diz, meu descanso, o meu Shabat. Nós também recebemos as boas novas pela boca de Jesus Cristo.
A boa nova levada por Moisés foi cheia de sinais e maravilhas, mas eles não entraram na promessa. A boa nova que recebemos foi pela boca de Jesus, cheios de sinais e prodígios e maravilhas. E quantos de nós temos recusado a promessa? Promessa de Deus, meus irmãos, só se adquire mediante a fé. Porque sem fé, aqui mesmo nós vamos ver, é impossível agradar a Deus. Você sabe que você só agrada a Deus quando você age para mostrar que você descansa nele para ele fazer? Você já viu um homem levantar a mão sobre o mar e dizer, abre-te, e o mar abriu? Bater numa rocha e dizer, produz água, e ela produzir? Você já viu um homem pequeno chegar diante do gigante e dizer, vou te matar com a pedrinha, e soltar a pedrinha e matar o gigante? Você já viu um homem dizer para o sol, para, enquanto eu guerreio aqui, e o sol parar? Você já viu um povo chegar diante de uma muralha e dizer para a muralha assim, cai, e a muralha caiu? Deus tinha dito para o povo fazer isso. Na hora que o povo gritou para o muro, Deus cumpriu a promessa. Mas eles tiveram que primeiro gritar para o muro. Você tem coragem de gritar para os muros que estão diante de você, impedindo sua passagem, se levantando gigantescos, impedindo a sua bênção, impedindo a sua vitória, amarrando você para trás? Você já teve coragem de dizer, cai? Está esperando que alguém diga para você, né? Enquanto isso, Deus está sendo glorificado, mas não é na sua vida. Cai, sai. Cada dia, meus irmãos, é uma muralha que tem que cair. Porque o diabo é levantador de muralhas, mas os filhos de Deus estão aqui para derrubar todas elas. Jesus Cristo disse que se você tiver uma fezinha que nem uma fé tão pequena como um grão de mostarda, você vai dizer para qualquer monte assim, vai para o mar, e ele vai obedecer você. Montes são fortalezas satânicas que se instalam na casa da gente, na vida da gente, e que impede a nossa passagem, e às vezes nós vamos recuando. Sai. Também, quantos de nós ficamos impedidos de entrar no descanso de Deus, por causa da incredulidade? Os mesmos que viram as maravilhas, os mesmos que saíram do Egito, chegaram no limiar da terra prometida, e não entraram. Foram impedidos de entrar na promessa, né? Foram impedidos. Não creram, tiveram medo de gigantes. E o escritor de Hebreus diz, para que jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade. Coração de incredulidade é o que nos impede de entrar na promessa, nas bênçãos espirituais. Se os israelitas foram excluídos porque não deram ouvidos à voz de Moisés, quanto mais nós, quando não damos ouvidos ao Filho de Deus. 2 vezes nesse capítulo é repetida a palavra hoje, enfatizando assim que tem uma calosidade que pode estar no nosso coração e precisa de alerta. Precisamos gritar. A demora em uma mudança de vida representa um perigo de morte espiritual, porque quanto mais você demora numa mudança de vida, mais o seu coração vai se acostumando com o pecado. A atenção que ele está chamando aqui é essa, que nós precisamos ter cuidado, cuidado. Ele diz, vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguém de vós tenha falhado. A palavra fala tanto de descanso de Deus. E Deus diz, não entrarão no meu descanso. Deus se torna nosso Pai, para que nós possamos descansar nele.
Eu estou vendo ali uma criança no colo da mãe. Ela não está nem um pingo preocupada. Se a mãe pode soltá-la de uma hora para outra, se a mãe vai embora e vai deixá-la aqui. Ela está completamente descansada. Por quê? Porque o que a mãe fizer com ela, ela sabe que é o melhor. Quando Deus fala do meu descanso, é isso que Ele quer de você. É que você possa descansar nele, sem preocupação. Se Deus disse, esta é a terra que eu tenho para vocês, qual é o problema do gigante? Pior para eles, porque não sou eu que pelejo, é o Senhor que peleja por mim. Amém. Meus queridos irmãos, neste momento eu estou anunciando a abertura de uma escola online. Eu os convido neste momento a participar comigo desse estudo, onde nós vamos ter uma imersão no estudo da palavra, com estudos exclusivos, onde nós vamos entrar direto na profecia, na palavra de Deus, para estudarmos juntos. Por favor, inscreva-se nesse link que você está vendo aí no vídeo. Parte do dinheiro será destinado para o projeto social Casa de Maria e Marta. Vamos estudar juntos, vamos aprender juntos. Um grande beijo, muito obrigada.